Nosso programa Sempre com você, nessa tarde de quinta-feira. Recebendo hoje com muito carinho o Dr. Rodrigo Correia, falando de direito dos idosos. Obrigada, viu, Rodrigo, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Reestreando a TV, né? Afinal de contas, ficamos fora do ar um tempinho, mas estamos aqui de volta. E, aliás, né, nós pretendemos continuar com a nossa quinta-feira, muito produtiva, a quinta-feira do direito, trazendo sempre, né, informação para você. Se tiver dúvida, alguma sugestão de pauta também de assunto que vocês acham que seja interessante a gente falar aqui, estamos à disposição, tá? 3349-1015 ou 99347-0532. Tô travando um pouco no WhatsApp, que o número mudou, né? Aí tem que ficar olhando aqui na minha colinha. 99347-0532. Rodrigo, a gente está falando de direito do idoso, né? Já falamos sobre a questão do atendimento preferencial, né? Você está falando que a questão realmente é, né, é um direito, apesar de a gente perceber que é mais uma questão de falta de educação do que de direito, né? Sim. A gente falou também, acho que foi isso, e a questão da cultura, né? Perfeito. Que é muito pouco conhecido. Você estava falando da questão da cultura, dessas questões das universidades da melhor idade e tudo mais, esse acesso, né? Esse acesso, tanto gratuito quanto pago, é independente também da condição financeira do idoso? Sim, independente da condição financeira. Então, o que acontece? As universidades públicas, elas devem destinar, então, para o pessoal que não teria uma condição de pagar um curso. E as particulares, né, aí elas fazem essa cobrança. Mas nós sabemos que tem fundações aqui em Campo Grande, por exemplo, que realizam esses cursos gratuitamente. São fundações particulares, mas realizam os cursos gratuitamente. A questão do acesso mesmo, Exato, né, Rodrigo? Perfeito. Rodrigo, vamos falar da questão de saúde? Vamos lá. Inclusive, chegou a pergunta, mas antes eu vou fazer a minha pergunta. Claro. Eu queria saber, assim, como que é a questão da saúde, né, para o idoso, atendimento para o idoso, tanto na rede pública quanto na rede particular? Tem diferenciação? Então, vamos lá. Na rede pública, então o poder público ele é obrigado a ter um atendimento geriátrico ambulatorial, ou seja, deve ter um geriatra disponível para atender o idoso. Tudo bem, temos situações de plantão, onde é emergência, ok, mas deve ter um geriatra disponível para marcação de consultas para o idoso na rede pública de saúde. E também na rede pública de saúde, é obrigatório o quê? Que o Estado promova a entrega de medicamentos ao idoso, principalmente aqueles medicamentos de uso contínuo. Nós sabemos que alguns idosos são hipertensos e precisam diariamente tomar remédios. E, por vezes, o remédio é muito caro. Então, faz-se necessário que o poder público, estudo previsto no Estatuto do Idoso, que o poder público destine X% da verba para a aquisição dessa medicação de uso contínuo para o idoso. E outra coisa, Antonielli, nós sabemos que o idoso, por vezes, sofre de osteoporose ou coisa nesse sentido. O próprio Estatuto do Idoso prevê que, em caso de acidente, que precise colocar uma prótese no idoso, ele tem direito a essa prótese também gratuitamente pela rede pública. E na rede privada, aí nós já entramos na seara dos planos de saúde. Né? E o plano de saúde, o Estatuto do Idoso, ele é muito claro, e ele determina que você não pode ter diferenciação de valores de plano de saúde em faixa etária após a pessoa atingir a idade idosa. Então, como é que pode funcionar o plano de saúde? Da seguinte maneira, você pode definir por faixas etárias até chegar a 60 anos. Então, até 60 anos você pode ter faixa etária. Por exemplo, uma criança, a gente um sabe que valor são de valores mensalidade. diferenciados, Exatamente. né, Rodrigo? Aí chegou em 60 anos, a partir de 60 anos o valor tem que ser fixo. Não pode ter uma variação, por exemplo, de 60 a 65 anos, 65 anos a 70. Não pode ter essa variação. Então, a única variação que pode chegar é até 60. A partir dali, o plano é um só. E aí, independentemente da necessidade do idoso. E aí, muito importante que quando o idoso ele for contratar um plano de saúde, de ele ler todas as cláusulas, principalmente daquilo que for excludente da cobertura do plano. Por quê? Porque muitos planos, após ser contratado a partir de 60 anos, eles não cobrem, por exemplo, doenças pré-existentes. E aí o idoso ele já é hipertenso, por exemplo. Aí quando ele chega com 60 anos, ele vai precisa fazer uma cirurgia cardíaca ou algo nesse sentido, e às vezes não está coberto. Então quem está acompanhando o idoso, ou o próprio idoso, precisa ter muita atenção no momento de assinar e contratar o plano de saúde. E as pessoas reclamam muito da questão do preço ser o dobro, né? O triplo do valor. Com relação a isso, pode ser cobrado o valor que o plano definir, né? Isso, mas o limite é 60 anos. Então, por exemplo, você tem 40 anos de idade, contratou o plano? Contratei. Quando você chegar a 60, esse plano não pode ter uma alteração de valor. Entende?
Então, o que acontece? Seu plano, você contratou com 40 anos, a variação do plano vai continuar baseado no seu contrato. Não pode chegar na barreira de 60 anos e dobrar o valor. Isso não pode acontecer. Então, o que os planos fazem hoje em dia? Eles definem um novo valor para quem contrata agora o plano. E você contratou, não pode alterar. Então, qual que é a grande sacada e a dica? Você que está ali beirando 60 anos, contrata com 50 anos o plano, e aí quando você chegar a 60 anos, esse plano não pode mudar de valor. Ah, bacana, Essa ó. é a dica. Hashtag fica a dica. Fica a dica. Contratou acima de 60, vai ter um valor novo. Mas se você contratar abaixo, ele vai seguir o plano até ultrapassar a idade de 60 anos. Bacana. Idoso, eles também cumprem essa questão de carência nos planos de saúde? Porque se você vai pensar um idoso no plano de saúde, a gente tem justamente essa concepção, inclusive muitas pessoas, deixa eu pegar depois dos 60, né, correr atrás de plano de saúde, justamente pela necessidade, né, das idas mais frequentes, né, aos médicos, apesar de que a gente tem visto muito idoso com uma qualidade de vida melhor do que a nossa, Sim. né? Sim, isso é fato, verdade. porque a gente fica aí nesse trabalho, não se cuida, Exato. né? Mas eles cumprem também as carências igualmente qualquer Não é faixa igual, etária. mas assim, a gente precisa, na hora de assinar o plano, lá tem que ter definido quais são as carências. Não pode ficar assim, conforme as condições gerais do plano, e aí nunca você ter acesso a essas carências. No contrato que você está assinando, precisa estar descrito com letras garrafais, ou seja, letras grandes, que haja a possibilidade do idoso ler quais são essas carências e quais são os tempos de carência. O Estatuto do Idoso ele permite que seja feita a carência, mas tem que ficar muito bem claro para o idoso qual é o seu período. Tá certo. Olha só, a Maristela do Campo Belo, ela pergunta assim: o que o paciente idoso pode fazer caso encontre dificuldade para ter acesso a um geriatra pelo SUS? Então, Maristela, né? Deixa eu confirmar aqui o nome, peraí. Maristela, isso mesmo, Maristela, Jardim Campo Belo. Então, Maristela, nesse caso, você precisa procurar alguém para resolver o seu problema. Ou você pode ir até a Defensoria Pública, ou contratar um advogado particular, ou ir ao Ministério Público. Aqui em Campo Grande, nós temos o Ministério Público do Idoso. Então, tem um promotor de justiça que é destinado para justamente cuidar de casos em que o poder público é ineficiente no tratamento do idoso. Então você pode procurar ali na Rua da Paz, ali onde é o fórum aqui em Campo Grande, temos ali o Ministério Público que cuida das causas dos idosos e fazer essa denúncia lá. Ou ligar no Disque 100. O Disque 100, ele cuida de vários assuntos, inclusive do idoso, onde você pode relatar que um direito do idoso não está sendo obedecido. Empresas, eles vão entrar em contato. Vão entrar em contato. Uma dica que eu posso dar, vá até o Ministério Público. O Ministério Público, ele vai intimar quem de direito para tomar uma providência o quanto antes. E com relação aos medicamentos, Rodrigo, questão de desconto, afinal de contas, né, tem, por exemplo, esses remédios de uso contínuo, né, tem alguns outros medicamentos que são bem mais caros, que a gente sabe que são bem mais caros, principalmente esses remédios que envolvem questão de osteoporose e tudo mais, às vezes são injeções caríssimas de R$2.000. Como é que funciona isso? Porque tem a questão do desconto, o próprio desconto que a empresa dá, e também tem a questão do recurso, que o idoso pode entrar com recurso para conseguir esses remédios pela... Exatamente. Né? Então, o que acontece? Graça. O Estatuto do Idoso, ele diz que o medicamento deve ser destinado gratuitamente ao idoso. Né? Afinal, a qualquer brasileiro. Mas o que acontece? Por vezes, o poder público não tem esse medicamento na hora para você ali. E aí você fica naquela situação, se eu compro ou não compro. Qual é o detalhe? Se lá na casa de saúde, onde você for buscar o medicamento, não houver esse medicamento, você pode procurar aí a Defensoria Pública ou um advogado para que ele ingresse com uma ação. E aí o Estado ele é obrigado a lhe fornecer ou o medicamento ou o valor para você adquirir esse medicamento. Isso também independe da questão salarial, Rodrigo? Independe. Porque às vezes a gente, pelo menos já se ouviu muitas histórias de que, porque você recebe tantos X salários, para você não tem. Entendi. Não, porque o que acontece? A Constituição, ela já traz que a saúde é um dever do Estado e um direito de todos. E quando vem o Estatuto do Idoso, ele diz expressamente que para o idoso, os medicamentos, principalmente de uso contínuo, devem ser disponibilizados gratuitamente para ele. Não importa se o idoso ele tem uma renda de 10 salários mínimos ou um salário mínimo só. Esse medicamento deve ser disponível. E se não for, você pode ingressar com uma ação competente contra o órgão o qual não lhe disponibilizou esse medicamento.
Chegou outra pergunta aqui, acredito que a Rose vai colocar agora o nome. Tá aqui, digitando. Isso. Paulo Ricardo pergunta o seguinte, que tem pacientes idosos em fila de espera pelo SUS há meses. Então, o que eles podem fazer a respeito? Então, nesse caso, ele precisa procurar ou o Ministério Público ou um advogado para que ele ingresse com uma ação. E aí o que acontece? Dependendo da gravidade, explicando como funciona essa ação, dependendo da gravidade, o juiz ou um desembargador ele vai determinar que esse idoso seja internado. Né? Só que essa gravidade ela é avaliada através de uma junta multidisciplinar para verificar como é que está a situação desse idoso. Então, sempre que um idoso estiver nessa situação, deve-se procurar a família dele, deve procurar um advogado ou a Defensoria Pública para que ela maneje essa ação judicial para que ele consiga uma vaga. Essa é a saída mais rápida. Né? Vamos falar agora de transporte, de valor de passagens. Transporte, acho excelente. Essa é bacana. E é bacana, tem Antonielli. benefícios bons. Hein? Por quê? Porque aí nós temos uma diferenciação de idade. O Estatuto do Idoso ele diz que a partir dos 60 anos a pessoa é considerada idosa. Mas para obter gratuidade no transporte urbano, coletivo urbano de sua cidade, você precisa ter acima de 65. Então ele faz uma diferenciação de idade lá no Estatuto do Idoso. Bateu 60, é idoso. A partir dos 65, então, você tem direito ao quê? A uma gratuidade no transporte urbano coletivo em sua cidade. E aí, nesse transporte urbano coletivo, até 10% dos assentos devem ser destinados ao idoso. Porque também não adianta, é gratuito, mas não tem assento para o idoso também, aí complica. Então, o transporte urbano coletivo, aquele intramunicipal dentro da cidade, é gratuito a partir dos 65 anos. E aí nós temos o transporte intermunicipal ou interestadual. Né? Aí nós temos algumas regrinhas. Quais são? Em cada ônibus, 2 vagas devem ser destinadas gratuitamente para o idoso acima de 65 anos e que tenha no máximo uma renda até 2 salários mínimos. Então tem uma regra... Aí tem a questão da renda, aí já entra a questão da renda. Isso, aí nesse momento entra a questão da renda. Então a regra é o seguinte, 2 vagas são destinadas em cada ônibus gratuitamente para o idoso. Mas qual idoso? O acima de 65 anos, que tem uma renda mensal menor do que 2 salários mínimos. Aí ele consegue essas 2 vagas. E digamos que essas 2 vagas já estejam preenchidas. Aí o que acontece? A empresa de ônibus é obrigada a lhe conceder um desconto de 50%, né? E aí em qualquer vaga aí não tem limite. Então 50% do valor, mas também vale para a pessoa acima de 65 anos e que tem até 2 salários mínimos de renda. Isso é bacana saber, Rodrigo, porque às vezes a gente chega... A gente não, né? Eu não sou idosa ainda, tô falando a gente. Mas às vezes a gente sabe que as pessoas chegam para comprar, já preencheu as 2 vagas. Certo. A empresa fica quieta, né? As pessoas, os vendedores de guichê ficam quietos. E aí o idoso pode justamente, né, falar solicitar. Que não, mas eu quero o desconto. Exatamente. Então assim, a dica é qual? Chegou para adquirir sua passagem, a empresa já falou, ó, esse ônibus está completo, você pede para ver a lista de passageiros. Para que eles indiquem quais são as vagas que já foram preenchidas. Mostraram para você, aí você tem direito a 50% de desconto. Mas tem um detalhezinho, e aí varia de estado para estado e de cidade para cidade. Porque você precisa procurar o órgão responsável pela administração de ônibus da sociedade do seu estado para que ele emita para você uma carteirinha. Aí você precisa dessa carteirinha que você já apresenta na empresa de ônibus e consegue esse desconto. Mais fácil, né? Eu ia te perguntar agora, inclusive, sobre a questão do transporte mesmo no carro. Porque tem as vagas preferenciais, né, para idosos também, Perfeito. que geralmente são nas extremidades, mais fácil de estacionar, né? As mesmas para deficientes e tudo mais. O idoso, ele não pode simplesmente só o idoso chegar lá e estacionar, ou ele pode, ou tem a questão da carteirinha, do adesivo e tudo mais. Então, essa é uma Porque guerra. isso é uma briga que tem, né? Exatamente. Essa é uma guerra. Então é o seguinte, 3% das vagas de estabelecimentos públicos ou privados devem ser destinados aos idosos, e como você bem falou, Antonielli, num local que permita o acesso mais facilitado a ele. Ok, como é que ele utiliza essa vaga? Ele precisa ir até, aqui no caso em Campo Grande, até a Getran e solicitar o seu adesivinho ou o seu certificado de idoso. E aí você coloca ali na frente do seu carro e pode estacionar em qualquer vaga sem problema nenhum. E aí vem justamente um problema. E se você não tem essa plaquinha, você pode estacionar? Até pode estacionar, mas provavelmente você receberá uma multa, porque o policial não sabe, o policial, agente de trânsito, ele não sabe que aquele carro é do idoso. Aí você receberá uma multa e vai ser obrigado a justificar. Aí justifica, não tem problema. Lá justificar, né? Chegou uma pergunta aqui, eu já ia entrar inclusive nesse assunto. Né, vamos falar de trabalho, de aposentadoria, né, e tudo mais.
Então, vamos entrar nesse aspecto, aí eu faço a pergunta da Sebastiana, lá do Santa Luzia, ela está fazendo uma pergunta sobre aposentadoria. Sim. Então, vamos falar, né, como é que funciona. Todo idoso tem direito à aposentadoria? Tem, mas vamos começar por partes, né? Até porque essa questão da aposentadoria tem muita polêmica, que tá para mudar ou não tá para mudar. É o seguinte, o idoso ele pode se aposentar a partir para homens 65 anos e para mulheres 60. Mas não é bater 65 anos e pedir aposentadoria, não. Você precisa ter 180 meses de contribuição, ou seja, 15 anos. Então, para que você possa aposentar regularmente por idade, seja homem 65, seja mulher 60, você precisa ter contribuído à Previdência Social no mínimo 15 anos. Contribuiu, ok, homem 65, pede aposentadoria. Mulher 60, pede aposentadoria. Mas e se eu não contribuir esse período? Você não tem direito à aposentadoria. Você precisa contribuir os 15 anos, isso é uma aposentadoria comum. Nós sabemos que tem aposentadoria rural, mas aí é para quem está no trabalho rural, que aí a forma de comprovação dessa contribuição é diferenciada e você pode se aposentar acima de 65 anos. E tem gente que nem contribuiu, mas consegue comprovar que trabalhou ali na roça, naquela roça familiar e consegue uma aposentadoria. Mas isso é uma aposentadoria especial para quem é rural. Agora, na cidade, 65 anos homem, 60 mulher. Ótimo. Rodrigo, então vamos responder a pergunta da Sebastiana. Vamos lá. Ela diz assim, que ela tem uma prima idosa que sempre trabalhou sem registro. Tem 60 anos, se ela tem direito à aposentadoria. Então vamos lá. Aí nós temos um detalhe. Se ela não contribuiu, não tem registro, infelizmente aposentar nos termos do INSS ela não consegue. Porém, existe o benefício de prestação continuada. O que é o benefício de prestação continuada? Para aquele idoso acima de 65 anos, que nunca contribuiu e não tem alguém que consiga mantê-lo, ou seja, um parente, um filho que o ajude, ele pode solicitar também ao INSS o quê? Esse benefício de prestação continuada que muitas pessoas chamam de LOAS. O que é isso? Então, se você tem acima de 65 anos e tem uma renda per capita, ou seja, por cabeça na sua família, inferior a 1/4 do salário mínimo, que hoje dá em torno de R$245, você consegue solicitar à Previdência Social essa ajuda, que é um salário mínimo mensal. Não é aposentadoria, mas é um benefício que você tem direito e aí até, né, enquanto você precisar, a Previdência Social lhe dá esse benefício de um salário mínimo. Tá certo. Rodrigo, nosso tempo está esgotando, mas eu queria rapidinho entrar na questão da violência, né, contra o idoso, de que a gente está falando, né? Então, o que é definido como violência? Né? Porque a gente fala de violência, a gente pensa logo com relação à violência física, né? Mas tem a violência psicológica, tem o abandono, né? Exatamente. Então, assim, o Estatuto do Idoso, na verdade, ele cria crimes especialmente contra o idoso. Mas lembrando, violência física, por exemplo, nós temos o próprio Código Penal que já determina a lesão corporal e sempre tem um aumento de pena quando é contra pessoas acima de 60 anos. Quem pesquisar no Código Penal pode ver que lesões corporais, homicídio ou qualquer tipo de situação contra o idoso sempre tem um caso de aumento de pena. Mas tem alguns crimes interessantes que são voltados para a situação do idoso lá no Estatuto do Idoso, qual, por exemplo, o abandono. Aí você pensa, abandono, deixou o senhor ao léu, a senhora ao léu. Não é isso. Porque às vezes o filho não quer cuidar do pai. Aí o que ele faz? Ele vai até um asilo, paga, pode ser o melhor asilo que for, paga e deixa o pai lá e o abandona lá. Olha que interessante. É a afetividade. Exato, é a violência psicológica afetiva. O camarada ele se livra do pai ou da mãe, né, pagando o melhor spa, o melhor asilo do mundo. Isso não pode acontecer. Se ocorrer algum tipo desse abandono, é crime e a pena é de 6 meses a 1 ano. Então, é crime você abandonar o idoso. Não abandonar sem comida ou coisa do tipo, mesmo realizando o abandono afetivo. Tem outros crimes muito interessantes também, que são justamente de pessoas que se utilizam da condição de idoso para cometê-lo. Por exemplo, quando você fica com o cartão de benefício do idoso. Que tem pessoas que, vou te ajudar, meu pai, vou te ajudar, meu avô, e fica com o cartão e não devolve o cartão para o idoso. Ou, por exemplo, quando o idoso ele vai se instalar em alguma entidade, como um asilo, e o asilo obriga ele a assinar uma procuração de plenos poderes para o asilo. Então, todo esse rol de crimes está previsto no Estatuto do Idoso e é muito interessante nós conhecermos. Então, quem tiver a oportunidade, dê uma lidinha nessa relação de crimes, que lá tem especificado todo tipo de violência. A violência comum, aquela de deixar marcas, está tudo previsto no Código Penal. Agora, essa violência psicológica, violência de abandono, está previsto no Estatuto do Idoso.
Inclusive, acho que nosso amigo Google pode nos ajudar, né? Sempre. Até pra gente finalizar, quem quiser, né, saber mais sobre isso, acho que pode fazer pesquisa, né, na internet. Quem quiser saber mais sobre isso, coloca lá no Google assim, Lei 10.741, 2003. Aí vai aparecer um site do Planalto, que é o site oficial da Presidente da República. Você vai clicar lá e já vai aparecer o Estatuto do Idoso, com todos os artigos para você fazer a leitura. Tá certo, Rodrigo, eu tinha muito mais coisas pra gente falar. Tinha a gente falar de benefício assistencial, né? Questão dos empréstimos, Sim. concurso público. Mas a gente vai ter mais oportunidades, né? Com certeza, tenho certeza disso. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Antonielli. Nós que ficamos felizes em recebê-lo mais uma vez. E pra gente agora ir pro intervalo, fica a dica de hoje, olha só, pra você aspirar um colchão, né? Se você aspirar, na verdade, um colchão, você vai remover as células mortas dele que atraem os ácaros. Bacana, né? A gente vai para um rápido intervalo, então agora a gente já volta, tá bom?